Olá, criptomaníacos! Todos nós queremos acumular riqueza. E qual é o objetivo de se acumular muita riqueza? Evitar dor por mais tempo. A gente não quer sentir fome, não quer sentir frio, não quer sentir sede, nem nada que possa nos gerar dor. E na hora que você acumula riqueza, você garante que isso não vai acontecer por um período maior. E qual é a forma mais fácil de você acumular riqueza? Você identificar no mercado aquilo que vai dominar, aquilo que vai se tornar padrão. Seja uma moeda, seja uma nova tecnologia, enfim, aquilo que vai se tornar padrão de mercado. É claro que algumas pessoas ganham na Mega Sena, acertam aí na base da sorte. Então, por exemplo, você pode comprar uma shitcoin e ela ter uma mega valorização justamente naquele período que você comprou. Mas a tendência no longo prazo é que ela perca toda essa valorização e volte para o zero. Portanto, é sempre melhor você acertar quem vai dominar no longo prazo. Sendo assim, o objetivo desse vídeo é responder a pergunta: qual moeda vai dominar no longo prazo? E isso pode fazer toda a diferença na sua vida. É sobre isso que vamos falar logo após a vinheta. Apesar da pergunta sobre quem vai dominar ser muito simples, a resposta não é. A resposta é bem complexa e filosófica. Então, eu peço o favor de você acompanhar esse vídeo do início até o final. Senão você não vai entender. Mas eu juro para você que vai fazer sentido e vai valer a pena. Tudo se resume a sistemas. A moeda possui seu próprio sistema monetário, uma nova tecnologia possui um sistema próprio, e esse sistema dá certo, domina, quando ele é compatível com o sistema que nos rege, com o sistema da nossa vida. Então, como uma tecnologia, por exemplo, é muito compatível com o nosso sistema, ela nos atende e, portanto, funciona muito bem. Mesma coisa com relação a uma moeda. E como a gente está falando de sistemas, vamos começar daqueles mais afastados para aqueles mais próximos. Bom, qual é o mais afastado? É o sistema universal. O sistema universal é a entropia universal. O que é entropia? Entropia é a medida do grau de desordem de um sistema, que tende a aumentar naturalmente no universo. E ela está ligada à indisponibilidade de energia. Ou seja, para você gerar ordem, você precisa gastar energia, gastar muita energia, precisa de um esforço, digamos assim, para que a desordem não aconteça, porque ela é natural. A gente tende ao caos, digamos assim, o universo todo tende à desordem. Estamos falando aqui sobre a segunda lei da termodinâmica, mas isso fica mais fácil quando a gente traz para um sistema mais próximo, como, por exemplo, a vida, a nossa vida. Como é que é o sistema que rege a nossa vida? É o mesmo sistema universal. A vida, naturalmente, tende à desordem. E, para facilitar, a gente pode chamar desordem aqui de dor. Se você não fizer nada, se você ficar imóvel, você vai sentir fome, você vai sentir frio, você vai sentir sede. E qual é a única forma de você evitar essa dor, evitar essa desordem? É você gastando energia, saindo daquele local, se movendo em busca de ordenar as coisas, em busca de procurar alimentos que estão dispersos, trazê-los, cozinhá-los e consumi-los, ou, por exemplo, fazer um abrigo, criar uma casa para não sentir frio, enfim, pegar coisas desordenadas no universo, ordená-las para evitar a dor. Você só consegue fazer isso com um gasto energético muito forte, né? Não é fácil você, por exemplo, construir uma casa, caçar, sair até o supermercado para fazer compra, enfim, tudo isso demanda gasto energético e você faz para evitar a desordem, evitar a dor. E claro que não é bonitinho a gente falar que o padrão da vida é a dor, mas é assim que funciona o universo. O universo funciona sempre buscando a desordem. Então, por exemplo, vocês estão vendo tudo bonitinho aqui, tudo ordenado aqui atrás, os livros, né? Tudo certinho. Isso não é natural. Isso aqui demandou meu gasto energético para ordenar, para deixar tudo certinho. E eu tenho que fazer manutenção da minha casa e dessas coisas continuamente, um gasto constante de energia para manter esse sistema ordenado. Se, por exemplo, eu ficar 5 anos fora de casa, eu simplesmente não voltar mais aqui, o que vai acontecer?
acontecer? Bom, vai começar a empoeirar aqui atrás, vai ficar sujo, daqui a pouco despenca uma prateleira ali atrás, daqui a pouco despenca a casa inteira e a gente vai voltar para o padrão universal, que é a desordem. Tudo tende à desordem com a passagem do tempo, a não ser que você gaste muita energia para manter a ordem. E se ainda não ficou 100% claro para vocês, a dor é essencial, ela é primordial para que a ordem exista. Se eu não sentisse dor, se eu não sentisse frio, eu não estaria dentro de uma casa. Se eu não sentisse fome, eu não iria caçar ou não iria no supermercado. Para que eu vou gastar minha energia indo até o supermercado se eu não tenho dor, se eu não tenho fome? Ou por que eu iria para dentro de uma casa se eu não sinto frio? A vida é dependente da dor. O incentivo para que a gente faça as coisas, se mova, vem exatamente da dor. E aqui vem um ponto essencial. O que aconteceria caso a gente removesse a dor desse sistema? Então, você nasce e você já tem tudo que você precisa ao seu redor. Então tá lá comida, água, abrigo, tudo. Você não sente dor nenhuma. O que aconteceria? Você acabaria com a vida. A vida não faria nenhum sentido, porque você seria como uma pedra. Você está parado no mesmo lugar, não está fazendo nada, tudo já está ali garantido para você, você não tem incentivo para se mover, para produzir ou para ordenar a desordem universal. Então, se você tirar a dor do ser humano, tirar a dor da vida, simplesmente ela não existe mais. Deixa de existir vida. A forma de você conseguir matar um ser vivo é tirando esse incentivo chamado dor. E tudo isso que eu acabei de falar explica por que a gente está em busca de acumular riqueza. A gente quer evitar a dor. Na hora que você tem muito dinheiro, isso serve para quê? Para evitar que um dia você sinta fome, que um dia você sinta frio e não tenha uma casa para morar, que você sinta sede, enfim, todas as dores, sejam psicológicas ou físicas. Então o acúmulo de riqueza é uma garantia de longo prazo de que você não vai sentir dor. E se você tirar a dor, não tem mais esse incentivo. Você não precisa mais acumular riqueza. E isso é um problema. E é um problema porque, conforme a gente viu até agora nesse vídeo, o único incentivo para que a gente ordene a desordem ao nosso redor se chama dor. Se você retirar esse único incentivo, retirar a dor, tudo volta para o caos, tudo volta para a desordem, conforme nos explica a entropia universal. A tendência natural é a desordem. E para deixar isso ainda mais evidente para vocês, vamos trazer para um sistema ainda mais próximo, que é um sistema econômico-social. Nós temos aqui duas possibilidades, o capitalismo e o socialismo. Um desses sistemas aceita a dor como natural, como algo que tem que acontecer, e o outro rejeita a dor. Vamos começar pelo que aceita a dor, que é o capitalismo. O capitalismo prega que se você não fizer nada, ou seja, ficar parado, ficar imóvel, você vai sentir dor. Você vai ter fome, você vai ter sede, você não vai ter onde morar, vai sentir frio. Enfim, ele está ordenado com tudo que a gente falou até esse momento sobre universo e sobre vida. E isso gera um incentivo no capitalismo para que as pessoas se movam, ou seja, ordenem as coisas. Existem, por exemplo, milhões, bilhões, trilhões de árvores por aí desordenadas. Você pode ir lá, cortar essas árvores, trazer a madeira e transformar, por exemplo, em prateleiras, todas bonitinhas e ordenadas, como estão aqui atrás. E pessoas vão querer comprar esta ordem, no caso, esta prateleira de você, e você vai acumular riqueza e deixar de sentir dor. Então, notem como no capitalismo as coisas funcionam. O incentivo dor está presente e faz com que você corra atrás de ordenar a desordem. Então, é um sistema que está perfeitamente conectado com o sistema que rege a nossa vida e que também rege o universo. A outra opção socioeconômica se chama socialismo e é um sistema que rejeita a dor. A dor não pode existir, a dor é ruim, a dor deve acabar. Portanto, ele quer igualar todos. Se existe alguém com dor, outros precisam fazer com que essa pessoa deixe de sentir dor. E como a gente falou, retirar a dor, que é o incentivo natural para a ordem, gera a desordem, como a gente percebe em diversos países socialistas. O que acontece? Bom, esse cara aqui, ele estava acumulando riqueza, gastando sua energia para cortar árvore, para criar prateleiras, para acumular riqueza e evitar a dor. Se o Estado toma esse acúmulo de riqueza dele e passa para um cara que não está gastando energia, qual é o incentivo desse sistema agora?
o incentivo deixou de existir. Esse cara não vai mais acumular riqueza. Ele não precisa mais fazer isso porque não serve para nada. Não serve para evitar a dor futura. Em teoria, o Estado vai prover para ele tudo o que ele precisa, então se ele fizer alguma coisa ou não fizer nada, vai dar no mesmo. Ele vai estar no mesmo patamar do outro cara que não faz nada. E qual é a tendência natural a partir daí, como a gente já sabe? A tendência é o caos, é a desordem. As pessoas deixam de buscar acúmulo de riqueza, como acontece em todo o país socialista, e aquele local vira o caos, vira a desordem. É por isso que você vai ver carros enferrujados da década de 40 andando em Cuba. Por quê? Pessoas não vão mais produzir carros novos, pessoas não vão mais ter capital para comprar carros novos. É por isso que você vai ver lá na Coreia do Norte todo mundo lá sem nada, dependendo de migalhas do Estado. É por isso que você vai ver gente comendo gato na Venezuela, porque não existe mais produção e não existe mais acúmulo de riqueza. Notem como todos esses países socialistas tendem ao caos, tendem à desordem. Eles pouco a pouco vão se deteriorando e a vida ali vai terminando. Porque, como eu falei para vocês, o único incentivo para a vida é a dor. A dor é necessária nesse sistema universal. Então, tudo vai tender à desordem, ao caos e também à ausência de vida, como acontece nesses locais. Notem o que ocorre quando você faz o oposto do sistema que rege o universo. Então, independente de você se mover ou não, você não vai conseguir nada a mais. Então não existe nenhum incentivo para você se mover. Tudo que você vai ter na sua vida está aqui ao seu redor, é dado pelo Estado. Se você levantar para cortar uma árvore, não importa, essa árvore não é sua. Essa árvore é do Estado e vai ser distribuída pelos outros. Então não existe nenhum incentivo. Para que você vai gastar energia? Continue sentado esperando pelas migalhas que vão chegar. Não faz diferença você se mover ou não. A vida vai acabando. Você vai se tornando mais como uma pedra que está ali imóvel e sem nenhum incentivo do que um humano, do que uma vida. Não faz mais sentido você viver e é por isso que tudo colapsa, tende à desordem. O capitalismo dominou porque é um sistema que está adequado, mais próximo do sistema que rege a nossa própria vida e que rege também o universo. E é importante ressaltar também que isso não tem nada a ver com política. Nós não temos nenhum país no mundo que realmente abrace o capitalismo de livre mercado. Todos os países abraçaram o capitalismo de Estado. Portanto, é o Estado quem vai definir que empresa pode trabalhar, quais são as regras, as regulamentações aplicadas sobre as empresas e sobre os indivíduos. Portanto, não existe livre mercado, não existe liberdade. É o Estado que começa a dominar. Todos os países são socialistas em maior ou em menor grau. E desses sistemas socialistas nascem um sistema ainda mais próximo, que é a moeda, aquilo que a gente utiliza, no caso, para acumular ou não riqueza. E como todos os países são socialistas, o que você esperaria da moeda? Que ela realmente fosse alinhada ao sistema universal, ao sistema que rege as nossas vidas, ou fosse contrário? Para responder isso, vamos analisar as moedas estatais. Tanto faz aqui se é o dólar, se é o euro, se é o real, todas funcionam no mesmo sistema. Como a gente sabe, sistemas naturalmente tendem à desordem, tendem ao caos. E é o que a gente observa com todas as moedas estatais. Elas começam geralmente ali com um lastro importante, funcionando bem, por exemplo, lastreadas ao ouro, né? Então, sempre que você vai imprimir um dinheiro, você precisa ter uma quantia igual de ouro. Isso mantém ali a reserva de valor, mantém aquela moeda realmente servindo para acúmulo de riqueza. Mas o que acontece com a passagem do tempo? Esse lastro é abandonado, deixa de existir o lastro no ouro, como aconteceu com o dólar, com a libra e com todas as moedas de reserva anterior. Com o passar do tempo, entram novos políticos com ideias diferentes, esses caras conseguem ali imprimir mais moedas, gerando inflação. Pouco a pouco, aquela moeda vai sendo deteriorada, vai entrando ali nesse processo de caos, de desordem, que é algo natural. O que evita a desordem, como a gente observou nesse vídeo, é um gasto muito intenso de energia, é um gasto energético. Você precisa realmente se esforçar demais para que a desordem não aconteça, para que a ordem seja mantida, como por exemplo, com tudo que está aqui no meu cenário. E como sabemos, as moedas estatais não possuem um sistema de gasto energético para manutenção da ordem. Portanto, a natureza faz o que é padrão, ou seja, desordem com o passar do tempo. O resultado disso é que elas deixam de servir para acúmulo de riqueza, ou seja, deixam de servir como reserva de valor.
Portanto, elas vão na direção contrária ao sistema que nos rege, que rege o universo, que é buscar acumular riqueza para evitar a dor. Se você está usando uma moeda que não serve para isso, qual é a tendência? A tendência é que você pare de acumular riqueza. Melhor eu gastar esse dinheiro hoje do que acumular. Isso é o contrário do que o sistema universal define, né? Ou seja, tem a dor para você correr atrás de acúmulo de riqueza. É por isso que as moedas não funcionam, não são sistemas compatíveis com a natureza humana e com a natureza universal. E aí nasce algo chamado Bitcoin. E por que o Bitcoin vem dando certo e vem dominando? Vamos pensar nas características do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda, né? Foi criada numa forma como acontece com o dólar ou com o euro ou qualquer outra moeda, só que ele possui um mecanismo ali de gasto energético, onde quem gasta mais energia, o minerador que possui mais energia, né, mais capacidade energética e investe no Bitcoin, ele é mais recompensado do que aquele que não gasta muita energia. Parece familiar para vocês? É exatamente como funciona o capitalismo e também funciona o sistema universal. Aquele que gasta mais energia para manter a ordem do sistema é mais recompensado do que aquele que gasta menos energia. Notem que o incentivo está mantido e é o mesmo incentivo que faz com que o capitalismo funcione e que o sistema universal também funcione. E aí você se pergunta, mas não existem altcoins, outras criptomoedas superiores ao Bitcoin tecnologicamente e elas tendem a dominar no futuro? O problema dessas altcoins é que elas entendem essas características do Bitcoin, essas dores, esses gastos energéticos da rede do Bitcoin como algo negativo, assim como a gente vê, por exemplo, no sistema socialista. Se percebe governos falando mal do gasto energético do Bitcoin, que é essencial para que o sistema se mantenha em ordem. E na hora que essas altcoins, como por exemplo a Ethereum, olham para o Proof of Work, para a mineração, como algo negativo e querem migrar para o POS, Proof of Stake, algo que não gaste energia, elas estão tentando evitar a dor. E como a gente sabe, quando você evita a dor, você mata o único incentivo para que esse sistema continue funcionando. Não existe ordem se não existir gasto energético. Como eu falei para vocês, se eu não gastar minha energia para manter essa casa aqui dessa forma, ela vai desmoronar, ela vai cair. Se eu não gastar energia para escovar os dentes todos os dias, meu dente vai cair. Tudo tende à desordem. O mesmo se aplica às moedas. Você precisa de um gasto energético e quanto maior for esse gasto energético, maior será a ordem dentro desse sistema. E não existe nenhuma moeda que tenha um gasto energético comparável ao do Bitcoin. E daí pouco importa se sua moeda é mais rápida, ela é mais barata para fazer transações, nada disso é relevante. A tendência desse sistema é a desordem, é o caos como é natural. O Bitcoin gasta energia, o Bitcoin aceita a dor e aceita a desigualdade. Ele entende essa dor como um incentivo necessário para que as pessoas gerem ordem dentro desse sistema e também acumulem riqueza. Na hora que as altcoins tentam destruir justamente esses pontos, elas perdem completamente o sentido e tendem naturalmente à desordem. E se o Bitcoin espelhou tão bem o sistema que rege a nossa vida e também o universo, de nada adianta você criar uma cópia do Bitcoin para competir com ele. Aquele que surge primeiro, aquele sistema que surge primeiro e atende às necessidades universais e também da nossa vida, vai ser aquele a dominar, a se tornar padrão no futuro. E é por isso que a resposta desse vídeo é que o Bitcoin será a moeda dominante no futuro, será o padrão de mercado no futuro. Não adianta você se iludir com outras moedas. É claro que elas podem ter sucesso no curto prazo, qualquer shitcoin no mercado tem sucesso em algum período, pode ser um dia, um mês, um ano, mas no longo prazo todas elas tendem a zero, como vocês podem observar em diversos gráficos do mercado. Tá? Peguem os gráficos, analisem aí como o valor das altcoins sobe, mas rapidamente retornam para o zero ou próximo disso, enquanto o Bitcoin tem uma valorização contínua no longo prazo, justamente por ser um sistema muito adaptado ao nosso sistema, ao sistema que rege o ser humano e também o universo.
Ufa, eu poderia ficar falando sobre esse assunto durante 3 horas e viria muito mais coisa interessante, mas temos um limite aqui no canal. Eu espero que tenha te ajudado a clarear a mente com relação não somente a moedas, mas com tudo que está ao redor na sua vida. Pense sempre em sistemas nesse formato. Se o sistema estiver seguindo o sistema universal, ele tende a funcionar e prosperar. Se ele for na direção contrária, desista, saia fora, porque o resultado vai ser muito negativo. Vai ser a desordem, como é natural nesses sistemas. Aceite a dor como parte fundamental da vida. A gente precisa da dor para que a vida exista. Então, aprenda a conviver com ela e utilize ela ao seu favor, como um incentivo para que você melhore, para que você progrida na sua vida. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Você se importa com a sua privacidade? Use a Status, um aplicativo de troca de mensagens à prova de censura, descentralizado e 100% privado.